Antes de mais, Pedro Machado, muito obrigado pela disponibilidade para conversarmos aqui um bocadinho neste contexto do Congresso da ICA. E eu começava justamente por aí. Qual é a importância para o destino de Portugal de acolher numa das suas regiões um congresso tão importante para a meetings industry a nível global, planetário? Muito obrigado. Em primeiro lugar, Portugal tem uma estratégia hoje, nacional, da captação dos grandes eventos que possam diversificar a sua própria ocorrência no território nacional e dessa forma contribuindo para que o país todo possa de alguma forma ser ressarcido do investimento que faz hoje, quer na captação desses eventos, quer na promoção da marca Portugal, da notoriedade de Portugal. Esta semana é bem exemplo disso, como estávamos há bocadinho com o Presidente da Turismo Porto e Norte e com o CEO da ICA. Este fim de semana Portugal teve o MotoGP, Campeonato do Mundo no Algarve, está a decorrer a Web Summit em Lisboa e a ICA no Porto. O que significa que conseguimos, nessa estratégia nacional da captação dos grandes eventos internacionais, diversificar território e, simultaneamente, diversificar também produto. No fundo, a ICA faz e diz respeito a uma estratégia nacional, do meu ponto de vista, até com vantagem competitiva comparativamente com os grandes eventos que decorrem durante 3, 4 dias. A ICA é, no fundo, eu diria para nós, o referencial da captação de uma indústria que pode percorrer países, e neste caso, os 12 meses do ano. A realização dos congressos tem essa vantagem competitiva, pode ocorrer em qualquer altura, não tem sazonalidade, não tem período para ocorrer em detrimento de outras estações do ano, e em segundo lugar, pelaquilo que é a sua capacidade de permanência e dessa forma ajudar-nos a combater um outro problema que Portugal tem, que é estrutural, que muitas vezes significa a estadia média. São eventos que têm, em norma, muito mais noites de permanência o evento do que têm, por exemplo, eventos de curta duração. E, portanto, alargamos território, alargamos produto, diferenciamos a capacidade que Portugal tem, e a prova disso, a ICA foi desse exemplo, acabei de falar com o CEO, já tive alguns testemunhos de pessoas que me abordaram aqui neste mesmo espaço e que me dizem, fantástico, nós estamos pela primeira vez, temos o governo, temos o turismo de Portugal, temos uma região envolvidas num objetivo comum que serve o país. E esse é de facto apraz-me registar e apraz-me estar aqui hoje. Aliás, vim diretamente de Riad, deixei de participar hoje na Touririse, que no fundo é um evento de caráter mundial que está a decorrer em Riad. Eu venho da Assembleia Geral da OMT de Riad para poder estar aqui, para poder sinalizar e dar, digamos, este testemunho público sobre a importância que tem para o Portugal a Meeting Industry. Uhum. Bom, temos perfeita noção de que a concorrência é global. Que argumentos é que Portugal tem para, enfim, dar cartas neste segmento? Portugal tem muitos argumentos a seu favor. Desde logo, dizer isto. Eu venho de Riad, da Assembleia Geral da OMT, e há hoje uma percepção extraordinariamente positiva sobre Portugal. Não só pela sua capacidade instalada de poder receber os grandes eventos e organizar, como aliás foi dada a prova aqui na ICA, mas em segundo lugar porque Portugal goza de facto de algumas premissas que são essenciais no contexto global. A segurança. Somos um país seguro, felizmente. Pese embora estarmos aqui para uns periféricos, para outros no coração de um raio de 2 a 4 horas no centro da Europa, no centro do mundo, e portanto somos um país que tem essa vantagem competitiva. Segundo, somos um país que fez um esforço extraordinário, quer da iniciativa pública, mas em particular da privada, no que diz respeito hoje à capacidade para acolher eventos como este, da Meeting Industry. Nós temos auditórios, nós temos hotéis, nós temos centros de congressos, nós temos um conjunto de espaços e salas que hoje compõem e têm, digamos, a estrutura mínima exigida para podermos ser apelativos e competitivos a este nível. E depois temos aquilo que é senso comum, temos uma hospitalidade inigualável. Aliás, eu estive em Riad, conversei com muitos ministros do turismo de muitos países, e Portugal, sempre que se fala em Portugal, a comida, as pessoas, a gastronomia, os vinhos, o sol, a paisagem, portanto Portugal goza de facto de um conjunto daquilo que nós chamamos muitos bens não transacionáveis. O clima e a luz, a natureza e a biodiversidade, o património, não são transacionáveis, somados depois com bens transacionáveis como este, a hospitality, a organização, a gastronomia, os eventos, o desporto, tudo isto que faz parte de facto da oferta a Portugal. Uhum. E que desafios é que enfrentamos para garantir que essa qualidade continue a ser entregue? Desde logo manter e preservar e, se possível, continuar o trabalho contínuo de podermos não só manter o nosso talento, mas criar as condições para que no serviço tenhamos altos padrões que possam ser não só
transacionados, mas mais do que isso, que não percamos nós a marca Portugal. E isso é muito importante, que leva-nos para um primeiro problema que Portugal tem hoje, que é um grande desafio, que são os recursos humanos. Falar sobre turismo não é falar sobre destinos, também é, não é falar sobre produtos, também é falar sobre pessoas. Transferência de pessoas, transferência de valores, que é isso que nós procuramos dar na nossa hospitalidade. Para isso existem projetos internos e internacionais. Dou um exemplo claro. Eu há 2 semanas estive em Cabinda, em Angola. Inaugurámos a primeira escola de hospitality, escola de turismo, em Luanda, em Cabinda, como disse. Isso significa o quê? Significa que nós estamos empenhados em podermos ter programas nacionais para recrutar e para poder, de alguma forma, contribuir para que os imigrantes possam estar dentro desta indústria, possam servir esta indústria, no bom sentido do termo, mas simultaneamente estamos a apostar fora de portas para que naqueles países que falam português, em que a hospitalidade, a cultura, a língua está presente, podermos recrutar já formados. E, portanto, este é um trabalho contínuo que vai implicar as organizações públicas, as organizações privadas. E esse é um primeiro grande desafio. O segundo desafio tem a ver com aquilo que hoje são as agendas internacionais. A agenda da sustentabilidade, a agenda das alterações climáticas, a forma que nós nos posicionamos e como é que resolvemos problemas concretos, como é que nós vamos adaptar a tecnologia, a digitalização e a inteligência artificial. O tema está aí e não podemos contorná-lo. E como é que nós conseguimos impregnar positivamente a nossa indústria, os nossos operadores, com esta vantagem competitiva hoje, que é usarmos a tecnologia a favor de Portugal. Em terceiro lugar, eu diria que é esta conexão que existe entre o turismo e as outras atividades. Há um estudo da Europeia, da professora Antónia Correia, que diz que o turismo impacta 49 atividades em Portugal. O que significa que está muito para além daquilo que são as chamadas áreas comuns da hospitalidade, da hotelaria, do alojamento, da restauração, das bebidas, da animação turística, do entretenimento. Há muito mais do que isso. Ligações como o setor primário são fundamentais para nós e nós temos aqui uma capacidade de dar resposta também àquilo que outros setores que não têm o crescimento exponencial que o turismo está a ter em Portugal. Lembrar que nós recebemos em 24, 30 milhões de pessoas, é de facto um número muito significativo. Isto significou na prática mais de 27,7 mil milhões de euros de receitas, o que coloca o turismo com entre 12% a 14% do nosso produto interno bruto. Portanto, é uma indústria poderosa, mas que também ela pode e deve contribuir para o crescimento de outras indústrias. Uhum. Voltando aqui ao Congresso da ICA, eu diria que no passado, e enfim, passado recente, seria quase que natural que um evento destes pudesse acontecer na capital do país. Como é que olha para esta capacidade e para este desafio de trazer um congresso desta envergadura, desta dimensão, desta complexidade para o Porto e Norte e da capacidade que o destino está a ter de, no fundo, também quase que moldar o modo como este evento está a acontecer às próprias características da cidade e da região? Em primeiro lugar, tal qual como comecei, hoje o exemplo desta semana é disso paradigmático. São 3 grandes eventos de caráter mundial que ocorrem em Portugal em 3 regiões distintas. Primeiro objetivo, queremos um Portugal inteiro. Queremos um país a ter a vantagem económica e social e também cultural de estar apto a receber os grandes eventos em qualquer uma das suas regiões. É muito importante nós termos esta mensagem e que não se esgota nas 3. Temos o Centro, temos o Alentejo, temos a Madeira, temos os Açores e, portanto, alguns outros eventos vão ocorrer nestas regiões para além daquilo que é hoje. Segundo, a capacidade de surpreender. Provavelmente muitos daqueles que vieram a Portugal em várias edições da Web Summit, e não estou com isto a fazer nenhum juízo de valor, provavelmente muitos não conhecem a cidade do Porto, não conhecem, digamos, a surpresa que está associada à cidade do Porto e ao norte de Portugal e à diversidade daquilo que é o norte de Portugal, o cruzamento das suas sub-regiões, o Douro com o Minho com Trás-os-Montes e aquilo que é a singularidade que estes territórios têm, que é aquilo que hoje se procura. Quando estamos num evento internacional, saindo, digamos, das balizas de Portugal, nós percebemos o que é que hoje verdadeiramente quem olha para nós quer ser surpreendido. Ser surpreendido significa nós diversificarmos a experiência, diversificarmos a singularidade dos territórios. Para que isso aconteça, nós temos que fazer as pessoas. E é esse o trabalho que eu estou a fazer. Aliás, faço com o Porto e Norte, com o Presidente Luís Pedro, e procuro fazê-lo com os outros Presidentes das regiões, é termos esta estratégia nacional de que o país todo ele conte para a soma daquilo que vai ser seguramente 2025, um ano extraordinário, vai superar todas aquelas que eram as cifras que nós conhecíamos até hoje, vai ser responsável por mais de 30 milhões e por mais de 30 mil milhões de euros de receitas. É recorrente haver a sensação dentro da meetings industry, das empresas, das entidades que trabalham nesta área, a sensação de que há uma dificuldade de passar para fora
tremenda rede de impactos que os eventos profissionais, os business events têm, porque de facto vão além do impacto económico, vão além das noites de alojamento, da restauração, dos audiovisuais, dos espaços, etc, etc. De facto, este tipo de eventos tem a capacidade de gerar novos negócios, de atrair investimento, de acelerar a descoberta científica. O que é possível fazer, na sua perspectiva, e enfim, naquilo que são as suas competências, para ajudar a passar esta mensagem? Desde logo, o investimento que Portugal tem que fazer, e foi notório, e o Turismo de Portugal fez aqui o lançamento do vídeo promocional da marca Portugal, que está hoje disponível e cada vez mais é empenhada em atrair os grandes eventos da Meeting Industry, como disse, porque ela tem de facto vários fatores, várias vantagens competitivas. A durabilidade, porque são eventos que têm mais do que 2, 3 noites, isso é bom, porque nos esbate a estadia média. Em segundo lugar, porque impactam um conjunto de atividades, falámos no alojamento, na restauração, na animação turística, no comércio. É a que temos destas pessoas que vêm para ficam vários dias e têm uma... O caso do Porto também é inovador, tanto quanto me falou Luís Pedro Martins, o Porto que juntou várias localidades ao mesmo tempo, com vários eventos pela primeira vez na sua história, e o CEO da ICA, que há bocadinho me deu esse percebido que afinal há uma e eles próprios não tinham testado ainda, provavelmente até julgavam que não era possível, e foi muito positiva, conforme disse o CEO. E em terceiro lugar, nós temos que fazer cada vez mais à próxima. Por exemplo, Portugal tem uma rede de politécnicas fantástica. O social é um ativo para nós podermos aproveitar o que é o conhecimento científico e a capacidade que eles têm de receber do mundo inteiro, na podermos ter de facto aqui mais forte. Já temos as regiões, os municípios, temos os operadores, aqueles que contribuem direta e indiretamente, desde o catering até aos audiovisuais, como já disse, e ainda temos um valor acrescentado que é Portugal hoje ser reconhecido. Eu estive na última visita com o presidente Marcelo em Berlim e com o presidente Steinmeier e tivemos a oportunidade, por exemplo, uma das nossas universidades, neste caso é em Lisboa, 40% dos seus alunos de graduação são alemães. Ora, Portugal já não é só visto como um sítio fantástico para passar férias, também já somos reconhecidos ao nível da competência técnica, da competência científica e daquilo que é hoje o saber académico. Ora, isto é um ativo muito forte que nós não podemos deixar de explorar. Muito obrigado, Pedro Machado, por este tempo. Obrigado. Obrigado a eu.